Então, o tema da nossa aula de hoje é o período pré-colonial, tá? O período pré-colonial que é esse período compreendido entre 1500 a 1530, tá? Assim que os portugueses chegam ao Brasil, em 1500, até 1530. A partir de 1530, a gente tem o início da colonização, de fato, né, a colonização dos portugueses aqui no Brasil. Então, nesse primeiro período, de 1500 a 1530, nós temos o chamado período pré-colonial. Tá? E aqui a gente tem uma figura, na verdade uma pintura, né, que é de 1860, do Vitor Meireles, mas apesar dela ter sido pintada em 1860, no século XIX, ela representa ou tenta representar a primeira missa no Brasil, né, nesses primeiros momentos do primeiro contato dos portugueses com os indígenas e com a nova terra, né? Com a terra de Veracruz, Santa Cruz, como foi chamada nesses primeiros momentos. Beleza? Aqui eu coloquei uma pequena definição, né, bem simplista, mas que dá para a gente ter uma ideia direitinho de por que esse período ele é chamado de pré-colonial. Então, o período pré-colonial é o período em que Portugal não estabeleceu uma política clara de colonização e povoamento de suas terras na América, que foram descobertas em 1500. Portanto, nesses 30 primeiros anos, Portugal não faz um processo de colonização, um processo de ocupação desse território. Tá? Ah, então Portugal meio que cagou para o Brasil, não dava muita importância? Não, não necessariamente. Portugal até compreendia, entendia que o Brasil poderia ser importante sim, principalmente depois mais para frente, né? Mas naquele momento o Brasil não foi uma prioridade para o reinado de Portugal, tá? O reinado de Portugal. Portugal não via o Brasil como prioridade e muito por conta disso não chegou a estabelecer uma relação de metrópole, que seria Portugal, e colônia, que seria o Brasil. Essa relação mais clara, mais bem definida entre metrópole e colônia, né, ela vem a partir de 1530, quando Portugal, aí sim, adota uma postura que visava a colonização do Brasil e também a ocupação desse novo território que pertencia a Portugal, beleza? Então vamos lá, como é que começou essa história de período pré-colonial? Em 1500, né, o Pedro Álvares Cabral, liderando a sua expedição, que tinha como objetivo, a princípio, chegar no Oriente, chegar nas Índias, né, para fazer comércio das especiarias, sobretudo, ele, no meio do caminho, ele acaba mudando a sua rota e chega ao Brasil. Há quem diga que foi por acidente, há quem diga que os portugueses já sabiam da existência de novas terras a oeste do Oceano Atlântico, até porque a essa altura a Espanha já tinha chegado na América, obviamente mais ao norte. Então, não tem exatamente um consenso histórico sobre se foi sem querer, se não foi. Foi a princípio por conta de uma tempestade que a rota do Pedro Álvares Cabral foi alterada e ele acabou batendo no Brasil, né? Mas não se sabe exatamente, não dá para afirmar com 100% de certeza se foi sem querer, se não foi sem querer e por aí vai. O fato é que o Cabral chega com os seus homens, com a sua expedição, em 1500, né, em 22 de abril de 1500, ao litoral baiano, tá? No litoral sul baiano. Ele avista, ainda das caravelas, né? Ainda da caravela lá no mar, ele avista o Monte Pascoal, que é a primeira parte de terra que foi avistada pelos portugueses, né? A primeira parte de terra avistada que passou a pertencer ao Brasil mais tarde e foi avistada pelos portugueses. O Monte Pascoal o próprio nome já diz, ele é um monte mesmo, né? Uma parte mais elevada do relevo litorâneo do sul da Bahia. E aí foi aquela parte foi aquela área que os homens de Pedro Álvares Cabral avistaram e chegaram até o litoral baiano, né? Naquilo que foi chamado a princípio de terra de Veracruz, terra de Santa Cruz, ilha, até mesmo ilha, porque os caras não tinham
a real, não sabiam da real dimensão, né, daquele território que eles acabaram de descobrir, tá? A gente usa muito o termo descoberta, mas ele é um termo que, assim, pelo menos para o significado atual, ele não é muito fidedigno, né? A realidade, simplesmente porque, beleza, os portugueses descobriram, né? Eles chegaram a uma terra que eles não conheciam, beleza. Mas isso aí é na visão eurocêntrica, a visão dos portugueses. Para os indígenas, não teve descoberta nenhuma, né? Na verdade, os caras já habitavam a América do Sul e eles, de maneira nenhuma, encaram a chegada dos portugueses como uma descoberta daquele território. Né? Se você falar em descoberta para os indígenas, talvez seja até meio desrespeitoso, beleza? Então, a gente tem que tomar cuidado sempre com esses termos que são muito utilizados, a gente escuta de bem jovens, desde garotos, desde crianças, a gente escuta o termo descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, mas não foi exatamente uma descoberta. Na verdade, os portugueses chegam a, a um novo continente, desconhecido por eles, mas que já era habitado pelas populações originárias, tá? No caso, os indígenas. O primeiro contato entre portugueses e indígenas foi pacífico, tá? Atenção, a gente não vai. O contato, a relação entre portugueses e indígenas, ela não foi uma relação tranquila o tempo inteiro, sempre. Né? Na verdade, foram muitos e muitos conflitos, com guerras, exploração dos indígenas por parte dos portugueses, escravização. Então não foi exatamente uma relação pacífica o tempo inteiro. Mas o primeiro contato entre indígenas e portugueses foi sim tranquilo, foi pacífico. Não teve nenhum tipo de problema mais grave. E isso, inclusive, é retratado, né, na verdade, é descrito pelo Pero Vaz de Caminha na sua primeira carta. A primeira carta, inclusive, escrita sobre o Brasil, né, no território brasileiro, uma carta que Pero Vaz de Caminha envia ao rei de Portugal, que na época era o rei Dom Manuel I. Ele então escreve essa carta descrevendo aquilo que os portugueses encontraram. Descreve os indígenas, descreve o contato com os indígenas, descreve a, a paisagem que foi encontrada, aí fala-se sobre a exuberância da natureza, sobre a beleza da floresta, sobre a fertilidade do solo, ou a possível fertilidade do solo. Né? Então, desculpa. Essa carta do Pero Vaz de Caminha, ela é muito importante, ela tem muita importância, inclusive para o que Portugal passa a adotar como postura a partir desse momento. Então, assim, o primeiro contato com os indígenas foi pacífico, como eu falei, na carta mesmo de Pero Vaz de Caminha, ele escreve lá como que os portugueses abordaram, ele diz que os portugueses ofereceram comida, né, comidas que os portugueses estavam habituados, mais típicas dos portugueses, mas que os indígenas provavelmente não conheciam. Aí ele diz que os indígenas não gostaram muito não, aí ele diz que os portugueses oferecem também vinho, os indígenas bebem, mas também não curtiram tanto, até o momento que eles chegam e oferecem, mostram um rosário, uma espécie de terço, e aí os indígenas acharam legal, eles gostaram, acharam bonito, utilizaram como apetrecho, botaram no pescoço e aparentavam estar felizes, né, estarem felizes com esses apetrechos, que no caso era um rosário. E isso dá pra gente a dimensão do que vem a ser o escambo depois, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas, de maneira geral, o primeiro contato entre portugueses e indígenas foi bem tranquilo. Tá? Como eu tinha falado anteriormente, a Carta do Pero Vaz de Caminha, ela acaba descrevendo não só os habitantes e o contato com os habitantes, mas também alguns aspectos sobre essas novas terras que estavam sendo descobertas, entre aspas, e aí ele fala sobre a exuberância natural, sobre uma floresta muito bonita, sobre um solo aparentemente fértil, mas ele fala também que não foram encontrados, por exemplo, metais preciosos, não foram encontradas riquezas, produtos de maneira geral que pudessem ser explorados por Portugal com um potencial econômico mais relevante. Então, há sim uma admiração, os portugueses acham legais, ficam boquiabertos, nossa, que bacana, que legal, isso é muito bonito, mas na carta
Pero Vaz de Caminha deixa claro que não foi encontrado, por exemplo, metal precioso ou qualquer outro produto que tivesse grande valor na Europa e que pudesse ser explorado por Portugal naquele momento. Então, Portugal, a partir disso, passa a ter uma postura que é de tratar o Brasil como não prioridade. O Brasil não era prioridade de Portugal nesse momento. Primeiro, porque, como o Pero Vaz de Caminha diz em sua carta, não foram encontradas riquezas que pudessem ser exploradas por Portugal de maneira mais intensa e pudessem gerar lucros exorbitantes, como era o caso das especiarias, por exemplo, né? E pelo fato de Portugal estar concentrado nesse momento no comércio das especiarias lá no Oriente, principalmente nas Índias. Então Portugal, nesse momento, durante o período pré-colonial aqui no Brasil, vai ter como prioridade a exploração, o comércio das especiarias no Oriente. Portanto, a gente consegue perceber, né, a partir desses fatores, por que o Brasil não foi uma prioridade para Portugal e por que Portugal não empreendeu logo de começo a colonização, o povoamento do Brasil de maneira mais intensa. Beleza? Agora, significa que Portugal cagou para o Brasil, Portugal não quis saber do Brasil e largou de mão? Não. Portugal, é verdade, não tinha o Brasil como uma prioridade, porque a princípio não achou produtos tão valorizados como, por exemplo, sei lá, fosse achar ouro, tá? E porque estava com as suas atenções voltadas ao comércio das especiarias no Oriente. Era essa a prioridade portuguesa no momento. Só que Portugal não deu mole, pô, achei um território, é um território novo, promissor, a gente não conhece, a gente vai sim dar uma olhada lá, ver o que tem, o que não tem, e vamos explorar o que a gente achar que pode ser explorado. E no caso, o que Portugal encontrou como um produto a ser explorado nesses primeiros anos foi o pau-brasil. O pau-brasil foi, de longe, o principal produto explorado pelos portugueses durante o período pré-colonial, tá? Eu só quero chamar a atenção de um detalhe, tá, gente? O que acontece? A gente, na história do Brasil, ao longo da história do Brasil, a gente escuta muito falar sobre determinadas atividades econômicas. E geralmente elas são atividades primárias, né, do setor primário. Exploração do pau-brasil, depois exploração da cana-de-açúcar, ouro, café, ciclo da borracha. A gente fala inclusive em ciclos, né? E aí pode parecer, pode dar a ideia errada, a falsa ideia, de que naquele momento em questão foi explorado aquele produto, mas que depois acabou a exploração dele e o Brasil parou de produzir ele. Não é assim que ocorre, tá? O pau-brasil, ele é a principal atividade econômica do Brasil no período pré-colonial. Depois que acaba o período pré-colonial e começa o Brasil colônia, a gente vai passar a ouvir falar muito menos do pau-brasil, ou quase nada. A gente não vai nem ouvir o pau-brasil, praticamente. Só que isso significa que a exploração de pau-brasil acabou, deixou de ser feita no Brasil? Óbvio que não. Ela continua, ela só perde o protagonismo, ela perde a sua importância por conta do destaque maior dado a um outro produto, que depois a gente vai ver que é a cana-de-açúcar. Beleza? Então o pau-brasil não deixa de ser explorado após o período pré-colonial, mas obviamente ele perde toda aquela importância que tinha anteriormente, porque deixa de ser a principal atividade econômica no Brasil, beleza? Então vamos lá. O pau-brasil, ele é uma árvore, tá? Nativa da... Desculpa. Meu estômago não tá legal não, gente. Me desculpa aí, vamos lá. O pau-brasil, então, ele é uma árvore nativa da Mata Atlântica, tá? Ela é típica de florestas tropicais. E só um detalhe, o pau-brasil, ele não é exclusivo do Brasil, tá? Claro, a espécie que a gente tem aqui, ela é diferente de outras, mas existem outras árvores muito semelhantes em outras regiões do mundo que são utilizadas para os mesmos fins. Então, no Caribe existem também árvores que são usadas com a mesma finalidade e também na Ásia. Portanto, o pau-brasil não era novidade para os europeus, não era novidade para os portugueses, tá?
Isso é uma questão interessante. E aí, como a gente estava falando, um tipo de vegetal típico de florestas tropicais, e aqui no caso brasileiro, que se estende, né, pela Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica, vamos falar um pouquinho de geografia agora, é aquela vegetação densa, latifoliada, com uma biodiversidade muito grande, tanto de fauna quanto de flora. Então, uma vegetação bem exuberante, que se estendia, na verdade, originalmente ao longo de todo o litoral brasileiro. Em alguns pedaços ela também adentrava para o interior do nosso território. Mas, de maneira geral, a Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro, tá? E aí é exatamente nessa parte do nosso território onde era encontrado o pau-brasil. Com destaque maior, tá, para o litoral nordeste, principalmente ali a partir de onde era a, a Vila de São Vicente. Dali para cima você tinha mais uma ocorrência maior de pau-brasil. A gente vai até depois falar um pouquinho sobre isso melhor. E agora, por que Portugal queria explorar pau-brasil? O que Portugal ganhava com a exploração do pau-brasil? Pô, vou pegar uma árvore, sei lá, para tronco, madeira, fazer móvel. Também, o pau-brasil até ele dá origem a toras, né, a árvores, a troncos de árvore que são resistentes, madeira resistente e tudo mais. Mas a principal função do pau-brasil nesse momento é a tinta, né? Ele dá origem a uma espécie de tintura de coloração avermelhada. E esse vermelho podia variar, sendo um vermelho mais forte, um vermelho mais escuro, mais claro, diversos tons de vermelho que eram originados por essa tintura extraída do pau-brasil. Como eu falei, os europeus já conheciam isso, já exploravam isso em outras áreas do planeta, e com a chegada do pau-brasil brasileiro, Portugal vê uma forma de lucrar com a exploração e o comércio desse vegetal aqui típico da costa brasileira. Tá? Então, o pau-brasil ele se torna, assim, a principal atividade econômica desenvolvida por Portugal no Brasil pré-colonial, tá bom? Como que era feita a exploração do pau-brasil? Quem costumava cortar o pau-brasil eram os indígenas, tá? Os indígenas cortavam, levavam até os navios e por aí vai. Até porque é aquela parada, quando o português chega no Brasil, ele dá de cara com a Mata Atlântica. E, assim, os portugueses nunca tinham visto nada parecido com a Mata Atlântica lá na Península Ibérica. Na Península Ibérica, que é onde está Portugal e Espanha, não existe nenhum tipo de vegetação que sequer seja parecida com a Mata Atlântica, tá? Então, os caras ficam meio, assim, assustados, de certa maneira, perdidos. Então eles veem, pô, maneiro, tem pau-brasil aqui, mas como é que a gente vai fazer? A gente não pode se meter no meio desse mato aí para ficar procurando pau-brasil. Primeiro que a gente vai ter dificuldade de achar, e segundo que a gente, pô, possivelmente não vai nem conseguir sobreviver. Quem é o sujeito que estava habituado a andar pela floresta? Quem era o cara que sabia onde estava árvore X, árvore Y, árvore Z, né? Eram os indígenas. Então os indígenas eram as pessoas que faziam, né, que cortavam pau-brasil e entregavam aos portugueses. Agora, de que maneira era feito isso? Os portugueses empregavam os indígenas e pagavam um salário a eles? Não. Os portugueses escravizaram os indígenas? Nesse momento, não. De fato, mais tarde a gente vai ter escravização de indígenas, mas nesse primeiro momento não é assim que o trabalho indígena é utilizado pelos portugueses. Na verdade, nesse período, há uma troca entre portugueses e indígenas. E o nome dessa troca se chama escambo, tá? O escambo nada mais é do que uma troca de serviços e ou mercadorias, sem a utilização de dinheiro, sem a utilização de um papel moeda. Então não existia uma moeda. O indígena não aceitava, por exemplo, toma aqui 10 merréis, 10 reais. Para o índio, um pedaço de papel não teria valor nenhum. Então, qual foi a maneira que os portugueses encontraram e os indígenas também encontraram de os dois saírem ganhando? O escambo. Os indígenas ofereciam o serviço do corte da madeira do pau-brasil e o próprio pau-brasil aos portugueses, enquanto os portugueses davam
alguns produtos que a gente acaba encarando atualmente como quinquilharias, tipo espelho, perfume, cordões, facões, enfim, coisas que realmente para os portugueses não tinham muito valor, mas para os indígenas tinham. É até legal a gente falar sobre isso, que de maneira, às vezes até meio preconceituosa, a gente pensa, pô, índio é um otário, né? Pô, fica aceitando um cordãozinho, fica aceitando um espelho e dá o pau-brasil, o português ganha um monte de dinheiro lá na Europa. Porra, de um otário. Não é assim, tá? O que mede o valor de um determinado produto, isso é economia básica, o que costuma medir o valor de um determinado produto é a raridade dele. É a relação entre a procura dele, né, a demanda por aquele produto e a oferta daquele produto. Para os indígenas, um espelho era algo muito raro, algo que eles sequer tinham visto. Né? O índio nunca tinha visto um espelho anteriormente na vida dele. Quando ele vê o primeiro espelho, pô, o cara fica maluco. Então ele passa a dar um valor muito grande para aquilo, justamente pela raridade. Então, assim, é normal, é natural. Eu vou dar um exemplo bobo, tá? Que é um exemplo atual. Havaianas, sandália havaiana, chinelo, né? Chinelo havaianas, chinelo de borracha. No Brasil ele é barato, tipo, sei lá, 15, 20 reais que tu compra uma havaiana hoje em dia. E é um chinelo até de um material relativamente frágil e tudo mais. Mas se tu for na Europa, um chinelo havaiano é caríssimo, é mais de 100 reais. Se a gente for ver a transformação, né, de euros para reais, o chinelo custa muito dinheiro. Por quê? Porque lá ele é mais raro. Você não encontra havaianas com a mesma frequência que você encontra no Brasil. Né? A Havaianas é uma empresa brasileira, é uma empresa de origem brasileira. A produção dos calçados, boa parte dela é feita no Brasil. Então, naturalmente, vai ser mais barato você comprar uma Havaiana aqui do que tu comprar na Espanha, em Portugal, na Alemanha e por aí vai. Tá? Justamente por conta dessa questão da raridade. Né? Então, para os indígenas, um espelho era muito raro. Para ele, aquilo ali tinha um valor muito grande. E a partir dessa relação de trocas entre portugueses e indígenas, nós temos a exploração do pau-brasil. O nome disso era escambo, beleza? Só um detalhe, o escambo, ele é um nome que ele é uma definição, na verdade, ela não serve só para esse episódio entre portugueses e indígenas, não, tá? Qualquer troca que seja feita entre duas pessoas ou dois grupos sociais, que não envolve trocas, obviamente, que por produtos ou serviços que não envolvam dinheiro, ela pode ser chamada de escambo, tá? Uma outra questão importante dessa época, que inclusive caiu na prova do ano passado e deixou muita gente de cabelo em pé, é o estanco, tá? Que inclusive tem um nome parecido, teve gente até que marcou o escambo e tal. Mas vamos lá. O que era o estanco? Também é tá, uma definição que não se limita a essa relação da exploração de pau-brasil pelos portugueses, beleza? O estanco ele pode ser utilizado para outros assuntos também, mas, naturalmente, para a gente o que interessa nesse momento é o estanco na exploração de pau-brasil. O estanco nada mais é do que o monopólio concedido pelo cara que tem a propriedade de um determinado local ou de uma determinada propriedade, né, para uma outra pessoa fazer a exploração econômica daquilo. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, eu concedo o direito de uma pessoa explorar aquele terreno meu, fazer a exploração econômica daquele meu terreno, e eu dou o monopólio para ela dessa exploração. É basicamente isso o que é o estanco. E foi isso que a coroa portuguesa fez com alguns comerciantes portugueses. Alguns comerciantes portugueses, pessoas influentes e tal, chegavam em acordo com a coroa portuguesa e recebiam pedaços de terra e o direito de explorar esses pedaços de terra pela coroa por um determinado prazo, um determinado período de tempo, tá bom? Uma outra característica muito importante desse momento é a construção de feitorias, tá? É a mesma tática que Portugal utilizou, por exemplo, na costa africana. O objetivo de Portugal durante o périplo africano, como a gente já viu, era chegar às Índias. Porém, Portugal não vai deixar de explorar uma coisa que ele achou no meio do caminho, né? Pô, se eu quero especiaria lá nas Índias, tá bom, mas eu achei ouro aqui na África, pô, vou querer esse ouro. Eu posso encontrar escravos, né? Posso comprar escravos. Então, Portugal pegava esses escravos. Isso
E para isso, né, para que essa tática desse certo, era muito importante a construção de feitorias, que serviam, sobretudo, como entrepostos comerciais. Né? No caso do Brasil, as feitorias eram muito utilizadas para guardar, para armazenamento, né, do pau-brasil, que foi cortado e que estava esperando para ir para Portugal, e também eram utilizadas como fortificações, né, para combater eventuais estrangeiros que pudessem invadir aquele território que viria a ser de Portugal, ou até mesmo para combater alguns grupos indígenas que fossem hostis à presença portuguesa ali. Então, as feitorias ela tem uma importância bem grande nesses primeiros 30 anos da presença portuguesa no Brasil, que é o período pré-colonial. Aí aqui eu coloquei nome de três feitorias com destaque, né, que é de Porto Seguro, na Bahia, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e lá de Pernambuco. E uma outra questão muito interessante derivada dessa exploração do pau-brasil é o início da devastação absurda, né, que sofreu a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, de novo falando em geografia, né, a Mata Atlântica é uma vegetação típica brasileira, com muitas e muitas espécies endêmicas, ou seja, que só existem no Brasil, só existem na Mata Atlântica brasileira, ou só existiam. Muitas delas, inclusive, acabaram entrando em extinção, tanto espécies animais quanto espécies vegetais. E atualmente a Mata Atlântica tem menos de 10% daquilo que era a sua cobertura original, tá? Lá no século XVI, lá no século XV, quando os portugueses chegam ao território brasileiro e começam a fazer a exploração do pau-brasil. Beleza? E aí, como que Portugal lida, né, com o Brasil, né, com as suas novas terras nesses primeiros anos, durante o período pré-colonial? Portugal organiza expedições, na verdade, dois tipos de expedições importantes, que são as expedições exploradoras e as expedições guarda-costas. Primeiro vamos falar sobre as expedições exploradoras, que tinham como função, tinham como objetivo fazer um mapeamento do litoral brasileiro, da costa brasileira, e a partir disso, naturalmente, conhecer melhor esse litoral brasileiro, que eram as novas posses de terra de Portugal, e também fazer um levantamento, procurar e listar quais produtos poderiam ser explorados, o que era viável economicamente para que Portugal pudesse fazer a exploração e lucrasse com essa exploração desses produtos que pudessem ser encontrados. Naturalmente, como a gente viu, o principal produto encontrado e explorado nos primeiros anos foi justamente o pau-brasil, pela facilidade. Né? O pau-brasil estava exatamente bem no litoral. Assim que os portugueses chegam, dão de cara com a praia, depois ali atrás já tem a Mata Atlântica, e na Mata Atlântica já tem uma exuberância, né, de pau-brasil bem interessante para os portugueses naquele momento. Então, as expedições exploradoras tinham como principal objetivo fazer esse mapeamento, esse reconhecimento da costa brasileira e, de repente, né, procurar quais eram os produtos que poderiam ser explorados, quais eram as potencialidades desse litoral brasileiro. Tá? Uma característica interessante, tá? Importante. As expedições exploradoras elas eram organizadas pela coroa portuguesa, mas também por comerciantes, tá? Comerciantes particulares. E às vezes até em parceria entre os dois. Até porque, como a gente já falou lá no caso do estanco, a coroa portuguesa ela oferecia o monopólio e a possibilidade de explorar determinados produtos em determinadas terras a esses comerciantes. Então existia de fato uma exploração entre a coroa portuguesa e esses comerciantes particulares, né? A maioria deles oriundos de Portugal mesmo. Aqui eu coloquei esse tópico aqui é interessante, tá? Costa do Pau-Brasil e Costa do Ouro e da Prata. Seguinte, mais ou menos onde está o Rio de Janeiro atualmente, é como se fosse um marco. Tá do Rio de Janeiro para cima, a gente não, né? Na verdade, o Gaspar de Lemos ele encontra uma abundância muito grande de pau-brasil, tá? Na Mata Atlântica ali. E aí ele chama essa parte da costa brasileira, do Rio de Janeiro para cima, do Rio de Janeiro que nessa época nem existia ainda, tá? Estou apenas utilizando como um marco, como uma referência espacial.
Então, do Rio de Janeiro para cima, nós tínhamos a costa do pau-brasil, devido à grande quantidade de pau-brasil encontrada. E do Rio de Janeiro para baixo, ele batizou de Costa do Ouro e da Prata. Por que foi o nome de Costa do Ouro e da Prata? Porque não tinha tanto pau-brasil assim, mas, segundo esses exploradores, né, havia a possibilidade de haver ouro e prata. Segundo eles, eles acharam alguns indícios de que poderia existir ouro e prata. E de fato acaba se confirmando, depois o Brasil, depois os portugueses acham de fato ouro nessa parte que atualmente é o território brasileiro, só que não é no litoral, é lá para dentro, né? É lá para dentro, lá em Minas Gerais, no interior, em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, beleza? Mas então nós temos essa diferença entre Costa do Brasil, Costa do Pau-Brasil, desculpa, e Costa do Ouro e da Prata. E aí, só para falar das principais expedições exploradoras, 1501 foi comandada pelo Gaspar de Lemos, né? Ele aporta, né? Ele chega no Rio Grande do Norte, ele desce, passa pelo Rio de Janeiro e chega até o Rio da Prata. Rio da Prata que, inclusive, atualmente não está numa área que pertence ao Brasil, né? Mas ele chega ao Rio da Prata, o Gaspar de Lemos. Rodou bastante, realmente foi uma expedição bem produtiva. E em 1503 vem uma outra expedição que também é organizada, né, pela coroa, mas em parceria com comerciantes particulares. Tem um fator interessante, em 1502, tá, Portugal já tinha estabelecido aquele contrato, né, que é uma espécie de contrato que eu falei entre a coroa portuguesa e os comerciantes para a exploração de algumas áreas, principalmente sobre a questão do pau-brasil, exploração de pau-brasil em determinadas áreas. E em 1503 vem uma expedição que é financiada, organizada pela coroa e por comerciantes, justamente porque os comerciantes tinham a intenção, claro, de explorar o pau-brasil brasileiro nesse momento. E essa expedição de 1503 ela é comandada por Gonçalo Coelho. Professor, eu tenho que ficar sabendo o ano e o nome desses caras aí? Olha, eu também acho meio chato, tá? Eu também não gosto de ficar decorando o número, muito menos ficar decorando o nome. É mais legal você estudar e compreender sobre os processos, sobre os fatos, a relação entre um fato e outro. Eu também acho mais legal. Porém, a prova da ESA, vira e mexe, gosta de cobrar algumas coisas assim. Então a gente tem que saber o ano da expedição, tem que saber quem foi o cara que fez a expedição naquele ano, por exemplo, 1501, expedição comandada por Gaspar de Lemos, e 1503 pelo Gonçalo Coelho, tá? Então acho que a gente não tem muito para onde correr, a gente precisa falar desses assuntos assim de maneira mais detalhada, embora sejam detalhes chatos, mas tem que falar porque isso cai na prova, tá? Então não tem jeito, não tem para onde correr não. E aqui eu coloquei uma observação. Em 1904, o Fernão de Noronha ele recebe a Ilha de São João. A Ilha de São João, que naquele momento era chamada dessa maneira, mas que atualmente tem o nome de Fernão de Noronha, que é justamente o nome do camarada que recebeu essa ilha da coroa portuguesa. Tá? Isso também, o nome do Fernão de Noronha já apareceu em prova algumas vezes, então a gente tem que saber desse episódio aí, porque ele é um episódio importante e dá origem, na verdade, né, ao nome da ilha de Fernando de Noronha, que é importante para o litoral brasileiro. Beleza? Vamos falar agora sobre as expedições guarda-costas. As expedições guarda-costas, elas acontecem depois das expedições exploradoras e com objetivos diferentes. Se as expedições exploradoras tinham como objetivo principal fazer uma exploração mesmo, e a partir disso um mapeamento, um reconhecimento daquilo que poderia ser bom para Portugal naquele momento ou não, as expedições guarda-costas ela tem como função ser justamente guarda-costa, né? Quando a gente pensa em guarda-costa, a gente pensa em proteção. E nesse caso, Portugal queria de fato proteger, guardar a sua costa, a costa brasileira que pertencia a Portugal. Tá? Então, o patrulhamento do litoral brasileiro era a principal função dessas expedições guarda-costas. E se por algum motivo essas expedições batessem de frente com piratas ou corsários estrangeiros, eles teriam que botar os caras para correr. Né? Então, o objetivo basicamente era esse: patrulhar, proteger e combater
se necessário, piratas e corsários estrangeiros. A diferença básica, assim, de maneira bem simplista, entre piratas e corsários é que piratas eram caras que trabalhavam meio que para si próprios, né? Não tinham um vínculo muito bem definido com o seu local de origem, enquanto os corsários eles já eram representantes do país de origem, né? Então, por exemplo, os corsários franceses eram representantes da França. E a França, inclusive, mandava com muita frequência embarcações à América. Né? Mandou tanto lá na América do Norte quanto aqui na América do Sul. A França, inclusive, ela é bem frequente, é bem rotineira a presença de franceses, principalmente no século XVI. Porque é aquela parada, né? O Tratado de Tordesilhas, ele define uma divisão entre portugueses e espanhóis, que eram as duas nações que naquele momento tinham condições de empreender e fazer as grandes navegações, de fazer a sua expansão marítima. Porém, com o passar do tempo, outras nações vão se organizando e começam também a se lançar ao mar, principalmente vendo o sucesso que Portugal e Espanha, sobretudo Portugal, tiveram nas suas expansões marítimas. E a França era uma delas. E a França não aceitava de jeito nenhum que Portugal e Espanha tivessem esse privilégio, essa exclusividade, a partir do momento em que assinaram o Tratado de Tordesilhas. Que negócio é esse? Como assim os caras assinaram um tratado que divide o mundo no meio, uma parte é de um, uma parte é de outra? Eu também tenho o direito de botar meu navio no mar e buscar novas terras. Então a França, por não aceitar isso, mandava embarcações com muita frequência. E eles estiveram realmente estiveram muito ativos, muito atuantes no litoral brasileiro durante o século XVI. Então, a preocupação de Portugal com as expedições guarda-costas era justamente proteger o litoral brasileiro e botar para correr essa galera que eventualmente quisesse tomar, né, ocupar o território que, segundo o Tratado de Tordesilhas, pertenceria a Portugal. Os anos dessas expedições guarda-costas foram 1516, que foi comandada pelo Cristóvão Jacques, e depois, 10 anos após, né, em 1526, outra expedição também comandada pelo Cristóvão Jacques. Essas expedições foram importantes, elas demonstram para a gente mais ou menos como era a relação de Portugal em relação ao Brasil. Não era prioridade, mas ao mesmo tempo Portugal não queria abrir mão, por isso que mandava essas expedições guarda-costas quando percebia o risco dessas áreas serem ocupadas por outras nações. Mas um fator inegável sobre as expedições guarda-costas é que elas não tiveram tanto sucesso assim. As expedições guarda-costas foram, de certa forma, um fracasso. Por quê? Porque o litoral brasileiro é grande pra cacete. Tá? O litoral brasileiro é muito grande e os portugueses não tinham condições de fazer a patrulha, de guardar mesmo, de proteger todo o litoral brasileiro apenas com essas expedições. E eu estou falando, gente, do século XVI, é o início do século XVI. Não existia a menor possibilidade de você fazer uma patrulha eficiente dessa maneira. Não tinha a tecnologia que hoje tem. Hoje a gente consegue pegar para o radar, por exemplo, e já visualizar um corpo estranho, um navio inimigo que possa ser, ou então um caça que está passando, um avião. Enfim, a gente não tem. Naquela época, não existia a menor possibilidade desse tipo de coisa. Então era muito grande a dificuldade de Portugal para guardar o seu litoral. Então as expedições guarda-costas, de certa maneira, foram sim um fracasso, elas não tiveram um grande sucesso. Beleza? E aí, em 1530, Portugal começa a mudar a postura em relação ao Brasil. E isso acontece por alguns motivos. Se antes Portugal, beleza, entende o Brasil como uma parte do seu império, bacana, legal, a gente pode explorar lá o pau-brasil, mas não é prioridade. Minha prioridade vai ser o comércio de especiarias no Oriente. Se essa era a postura de Portugal nesses primeiros 30 anos, depois Portugal começa a mudar bastante a sua conduta em relação ao Brasil. Portugal passa a tratar o Brasil com uma importância muito maior, com uma atenção muito maior, começa a dar uma atenção muito maior ao Brasil. E isso se deve a alguns fatores.
O primeiro fator é que Portugal começa a sofrer com a concorrência de outras nações no comércio das especiarias. A gente falou na última aula que Portugal foi a pioneira na expansão marítima, conseguiu fazer o périplo africano, conseguiu se tornar uma grande potência, né, muito por conta desse comércio com as especiarias lá nas Índias. Só que o tempo passa. E à medida em que o tempo passa, as outras nações vão correndo atrás do prejuízo e elas começam também a querer concorrer com Portugal. A gente acabou de falar, por exemplo, que a França mandava navio, inclusive aqui para o Brasil. Né? Então Portugal começa a sofrer com a concorrência de outras nações, sobretudo no comércio das especiarias. Naturalmente, o lucro desse comércio de especiarias ele cai de maneira bem interessante, assim, bem grande. Portugal realmente vê seus lucros diminuindo de maneira bem intensa. Então esse naturalmente é um dos motivos que levaram Portugal a mudar a sua postura em relação ao Brasil. Se Portugal dava totais atenções, ou quase totais, ao comércio de especiarias, e o comércio de especiarias dá um lucro cada vez menor, Portugal vai procurar outras alternativas, né, de conseguir riquezas. E uma outra questão muito importante é justamente a presença dos piratas e corsários estrangeiros nas terras portuguesas. Né? Como a gente falou, tinha muito francês, principalmente tinha inglês, tinha muito francês, sobretudo, no litoral brasileiro. E Portugal manda as expedições guarda-costas, com a esperança de que ia botar os caras para correr. Não consegue. Não consegue. Aí Portugal se dá conta, cara, o litoral é muito grande, a gente não tem condição de manter o nosso poder, né, nossas posses sobre as terras lá na América, se a gente não ocupar aquele negócio. Então a gente vai ter que ocupar. E Portugal começa a fazer uma ocupação do território. Portanto, a concorrência e o declínio do comércio de especiarias com o Oriente e a presença de estrangeiros no litoral brasileiro são dois fatores importantíssimos para que Portugal mude a sua postura em relação ao Brasil. E é exatamente nesse momento em que nós teremos a virada, a mudança do Brasil pré-colonial para o período colonial, certo? Por que essa mudança de pré-colonial para colonial? Porque a partir de 1530, Portugal começa a de fato tratar o Brasil como uma colônia. Portugal começa a adotar uma política de colonizar o Brasil, de povoar o Brasil, algo que anteriormente, simplesmente não existia. Tá? Qual é o marco para essa mudança de chave dos portugueses em relação ao Brasil? Principalmente a expedição de Martim Afonso de Souza. Tá? A expedição de Martim Afonso de Souza, organizada em 1530 pelo Dom João III, que era o rei de Portugal naquele momento, é encarada como o início da colonização, do processo de colonização do Brasil. E aí, quais eram os objetivos, né, dessas expedições do Martim Afonso de Souza? Primeiro, o combate a piratas e corsários, mais uma vez Portugal demonstrando a preocupação com a presença de estrangeiros que poderiam eventualmente tomar a posse das terras portuguesas, ou pelo menos de parte dessas terras portuguesas. Então, Martim Afonso de Souza é enviado e tem como um dos seus objetivos botar os estrangeiros para correr. Outro objetivo, outra missão que o Martim Afonso de Souza tinha nesse momento era fundar vilas. Para que fundar vilas? Tá? Para ocupar o território, para iniciar uma ocupação do território português, que pertencia a Portugal nesse momento, a qual era uma colônia portuguesa, de fato, e uma ocupação de portugueses, uma ocupação por portugueses, justamente para que Portugal tivesse um maior controle sobre as suas terras e tornasse a vida dos estrangeiros que fossem tentar a sorte, tentar invadir, tornar a vida desses caras mais difíceis. Então a fundação de vilas e a ocupação do território é mais uma missão, mais um objetivo do Martim Afonso de Souza e da sua expedição colonizadora. E aí a gente dá um destaque para a Vila de São Vicente, beleza? Que foi fundada lá em 1532. Uma outra característica muito importante da expedição do Martim Afonso de Souza, o início do cultivo de cana-de-açúcar.
e aí a gente vai ver já nas próximas aulas a importância que a cana-de-açúcar passa a ter no território brasileiro e a importância que a cana-de-açúcar passa a ter para toda a economia portuguesa. Portugal, em determinado momento, vira quase que dependente da cana-de-açúcar proveniente do Brasil. E por que a cana-de-açúcar? Na verdade, Portugal vem com a intenção de plantar produtos agrícolas de maneira geral, inclusive outros que não fossem também a cana-de-açúcar. Mas por que a cana-de-açúcar se torna tão importante, se torna a principal produção portuguesa no Brasil colônia? Porque Portugal, na verdade existem alguns fatores, tá? O primeiro é que Portugal tinha uma experiência na produção de cana-de-açúcar. E essa experiência, sobretudo, por conta das plantações de cana-de-açúcar que Portugal tinha em outras áreas, em outros locais, como, por exemplo, nos Açores, na Ilha de Cabo Verde, na Ilha da Madeira. Nesses locais, nessas ilhas, Portugal já plantava, na verdade, cana-de-açúcar. Então existia um know-how, existia uma experiência, um domínio das técnicas da plantação de cana-de-açúcar por parte dos portugueses. Um outro fator muito interessante era o financiamento de holandeses. Tá? Os holandeses eles financiaram esse início da produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, porque eles eram muito interessados, inclusive porque eles faziam um refino dessa cana-de-açúcar que chegava lá na Europa. Então é mais um motivo para que a cana-de-açúcar tenha tido tanto destaque a partir da chegada do Martim Afonso de Souza ao Brasil em 1530. Um outro motivo, talvez seja o principal, é que havia um mercado consumidor muito forte na Europa, né? Um mercado consumidor para a cana-de-açúcar. Não faz sentido Portugal investir na plantação de um determinado produto que não seja consumido na Europa, né? Seria loucura, maluquice. Tu vai produzir um negócio que ninguém vai comprar. A cana-de-açúcar era muito consumida na Europa, então claro que isso acaba sendo um motivo muito importante para que a cana-de-açúcar seja escolhida como a principal produção portuguesa no Brasil. E um último fator, também muito importante, é que Portugal encontra condições climáticas e pedológicas que eram bacanas para a produção da cana-de-açúcar. Climáticas tem a ver com o clima, acho que não tem muito mistério, tu sabe disso. Pedológico, talvez não sei se você nunca ouviu falar nisso aqui, caso seja se você nunca ouviu falar em pedológico não tem a ver com pedra não, tá? Pedológico tem a ver com solo, beleza? Então Portugal encontra condições climáticas, ou seja, climas propícios ao cultivo da cana-de-açúcar, e também condições pedológicas, ou seja, solos férteis e favoráveis à produção, ao cultivo da cana-de-açúcar, beleza? E aonde que Portugal vai encontrar isso aqui? No litoral nordestino, tá? Não pense que Portugal consegue explorar cana-de-açúcar em todo o Brasil. Na verdade, a gente tem uma área restrita ali do litoral nordestino, onde foi encontrado esse clima bacana e um solo fértil também para a produção da cana-de-açúcar. E um outro motivo, né, para que Martim Afonso de Souza viesse ao Brasil era buscar, né, continuar, na verdade, a busca por produtos que pudessem ser explorados por Portugal naquele momento, produtos que fossem valorizados e que pudessem trazer a Portugal lucros elevados. Acaba que, inicialmente, a cana-de-açúcar é realmente a principal produção portuguesa, a principal atividade econômica portuguesa desenvolvida aqui no território, naquilo que seria, né, naquilo que viria a ser o território brasileiro. Beleza, gente? Então, basicamente é isso. Por hoje a gente fica por aqui. Depois de dar uma olhada na lista de exercícios, na resolução, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente está aí, beleza? Dá o gás, estuda aí, não dá mole não, tamo junto, um abraço, valeu. Aí, fazendo as questões, a gente vai aprender o que cada pessoa fez naquele momento e também os processos, né? Principalmente os processos, que é o que mais cai. Na história a gente tem mais questão sobre processos do que sobre personalidades, né? E é assim também no concurso da ESA. Mas algumas questões são decorebas mesmo, mas não é difícil. Nós vamos fazer aqui
E agora vamos começar aqui para mostrar como é que vai ser isso. Peço para que vocês acompanhem o raciocínio, né, para a gente chegar na resolução das questões. E as alternativas corretas estarão em negrito. Então vamos lá, vamos começar. Aqui, vou botar aqui. A primeira questão é: a respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador, foram chamadas de expedições guarda-costas, empreendidas entre os anos 1516 a 1520, as missões comandadas por... Então, primeiro, vamos ver aqui o que é uma expedição guarda-costa, né? É importante saber o que é isso. As expedições guarda-costas nada mais, nada menos foram do que algumas expedições ordenadas pela coroa portuguesa aí, nessa época de 1516 até a década de 1520 aproximadamente, que elas tinham como objetivo tanto combater o contrabando de pau-brasil nas terras recentes descobertas pelos portugueses, como também livrar ou pelo menos proteger o território brasileiro da ameaça da ocupação francesa. Por isso, expedição guarda-costas. Então, quando vocês lerem guarda-costas, lembre-se que é para proteger algo. Proteger o quê? A costa brasileira dos ataques franceses. É um dos objetivos principais dessas expedições guarda-costas, né? E o outro objetivo também, combater contrabando. Então, proteger de duas coisas. O quê? Dos franceses e do contrabando. E essas missões, elas foram comandadas por quem? Então, vamos fazer por eliminação. A gente já viu aí que a resposta é a letra C. Cristóvão Jacques foi o responsável por essas expedições. E quem foram esses outros aí? O Gaspar de Lemos, ele era um dos comandantes dos navios da frota de Pedro Álvares de Cabral em 1500. Então não foi ele. Ele estava junto com Pedro Álvares de Cabral lá em 1500, comandando uma das caravelas. Então ele não é responsável por essa expedição. Ele esteve no momento do descobrimento do Brasil, da chegada dos portugueses no Brasil. Já o Martim Afonso de Souza também não é, porque o Martim Afonso de Souza ele veio depois dessas expedições guarda-costas. Ele veio já em 1532 ou 1530 ali aproximadamente, comandar a primeira expedição colonizadora do Brasil. Ou seja, foi ele que iniciou de fato a colonização do Brasil na década de 1530. Então isso foi depois dessa expedição guarda-costas. Então também não é o Martim Afonso de Souza. É o Cristóvão Jacques. Foi ele o responsável pelas expedições guarda-costas. Esse é o gabarito da questão. E Gonçalo Coelho ele comandou as primeiras expedições exploratórias, né, em 1501, 1502, 1503 e 1504. Então ele esteve ali mais no início, ele esteve antes das expedições guarda-costas. Ele esteve lá no início, assim que os portugueses chegaram, eles enviaram algumas expedições. E esse Gonçalo Coelho foi quem comandou as primeiras expedições, nos primeiros anos da chegada dos portugueses aqui. Quem foi o Tomé de Souza? Tomé de Souza, letra E, ele foi o primeiro governador-geral do Brasil. Então ele foi já depois do início da colonização, depois de 1530. Ele foi o primeiro governador-geral do Brasil. Chegou em Salvador em 1549, então bem depois das expedições guarda-costas. Então o gabarito é Cristóvão Jacques, por eliminação. Então lembre-se disso. Quem comandou a expedição guarda-costas? Cristóvão Jacques. Lembre-se de um sobrenome francês, né? Cristóvão Jacques. Foi ele que comandou as expedições guarda-costas, que tinham como objetivo proteger a costa brasileira dos ataques franceses e do contrabando, certo? Então letra C. Vamos para o número 2 agora. No tocante às primeiras atividades econômicas desenvolvidas pelos portugueses na colônia do Brasil, entre os anos de 1501 a 1530, é correto afirmar que se destacaram como atividades principais. Então, gente, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um território, primeiro, cheio de indígenas, de diferentes tribos, certo? Com uma árvore muito importante para o comércio daquela época, que era o pau-brasil. O que tinha o pau-brasil? Duas coisas. A madeira do pau-brasil era muito boa para fazer navios. E os portugueses, naquela época, bem como os outros europeus, principalmente os espanhóis, estavam precisando de navios. Para quê? Para navegar e colonizar territórios na América, bem como para comercializar com a Ásia, né? Com os reinos asiáticos. Naquela época, os europeus estavam comercializando especiarias com os asiáticos, certo? Então, a madeira do pau-brasil fazia navios. E, além disso, o pau-brasil ele tinha uma característica muito interessante, que é um líquido vermelho, que é extraído do pau-brasil. E esse líquido vermelho era muito utilizado para o tingimento de tecidos. Então, é um produto muito importante para a época, né? Tanto por causa da madeira, quanto por causa desse líquido vermelho, né?
que era utilizado para tingimento na indústria de tecidos. Então, assim que os portugueses encontraram o pau-brasil, eles decidiram explorar o pau-brasil. Então, qual foi a primeira atividade econômica que os portugueses desenvolveram no Brasil? Na hora você tem que lembrar, pau-brasil. Lembra do que deu o nome do Brasil, gente. Pau-brasil. Foi o pau-brasil a primeira atividade econômica desenvolvida aqui no território brasileiro. Pau-brasil. Depois do pau-brasil veio o quê? Cana-de-açúcar. Certo? Então a primeira foi o pau-brasil, galera. Primeiro foi o pau-brasil. Mais pra frente a gente vai ver mais questões sobre isso e aí a gente vai poder falar mais. Então, letra D. Extração e comercialização do pau-brasil. Esse é o gabarito. Por que não pode ser A? Porque os portugueses só foram descobrir ouro no Brasil no final do século XVII, na década de 1690, portanto, mais de 100 anos depois. A escravização dos indígenas veio um pouco depois da chegada dos portugueses, veio depois de 1530. A extração das drogas do sertão também veio depois, criação de gado também. Nessa época, entre 1500 e 1530, os portugueses ainda não tinham se estabelecido plenamente no Brasil. Tinham apenas uns pequenos povoamentos, não tinha nada, não tinha criação de gado. Cultivo de fumo e café. Gente, o café já mata a questão, porque o café ele só começou a ser cultivado no Brasil no século XIX, gente, 400 anos depois. Então, primeira atividade desenvolvida no Brasil, extração do pau-brasil. Não pode esquecer, importantíssimo. Vamos lá para a terceira. As expedições portuguesas ao Brasil nas duas primeiras décadas do século XVI objetivaram... O que objetivaram, gente? Vamos passo a passo. Letra A. Iniciar o cultivo de cana-de-açúcar e o imediato povoamento. Não. Não pode ser a letra A, porque nós sabemos que as expedições portuguesas iniciais, antes de 1530, não visavam povoamento. Vamos lembrar, os portugueses chegaram aqui em 1500 e não estavam interessados aqui no início. Eles estavam interessados na Ásia, no comércio com a Índia. Certo, pessoal? O comércio de especiarias com a Índia. Então não era interessante a Portugal, nos momentos iniciais, estabelecer povoamento, nem colonizar o Brasil. Então, não havia interesse de povoar essa terra imediatamente. Eles estabeleceram algumas feitorias, alguns pequenos povoamentos, assim, mas nada demais. Não havia muitos portugueses aqui, muito menos cultivo de cana-de-açúcar. O cultivo de cana-de-açúcar no Brasil só vai começar depois da colonização, depois de 1530. Então, pessoal, letra A não pode ser, porque o povoamento, de fato, do Brasil só começou mesmo depois de 1530. Então, duas primeiras décadas, ou seja, 1510 e 1520, e 1500 também, você não tinha cultivo de cana-de-açúcar nem povoamento. Letra B. Travar contato com os índios, iniciar atividades comerciais com os mesmos. Não exatamente, né? A atividade comercial que a gente tinha com os indígenas era basicamente a troca que a gente fazia. Eles extraíam pau-brasil para os portugueses e, em troca, os portugueses davam a eles espelhos, tecidos, alguns produtos. Não era não era uma atividade comercial intensa e não tinha o objetivo de travar contato essas expedições. Contato aconteceu, foi uma consequência, né? Eles chegaram aqui e encontraram os indígenas. Mas você não teve esse objetivo de início. As primeiras expedições não tinham esse objetivo de travar contato com os indígenas. O contato foi uma consequência, não um objetivo. Letra C. Transferir para o Brasil os acusados de heresias protestantes. Não exatamente. Porque isso só vai acontecer principalmente depois do início da colonização, mesmo quando começa o povoamento de fato. Que aí sim eles vão mandar perseguidos, bandidos, pessoas marginalizadas, aí sim eles vão começar a mandar para cá. Depois de 1530, tá, gente? De início das expedições elas não tinham esse objetivo. Qual era o objetivo dessas expedições? Reconhecer a terra descoberta, explorar, né? Porque a primeira coisa que você faz quando você chega numa terra nova é o quê? Você explorar. E essas expedições eram feitas em navio, gente. Então eles queriam mapear o nosso litoral, conhecer o nosso litoral, certo? Para ver o que eles tinham encontrado. Ver como é que era a terra, ver como é que era o litoral, se era perigoso, se tinha muito obstáculo aos navios, se tinham habitantes perigosos, certo? E salvaguardar essa posse. Como assim salvaguardar essa posse? Os portugueses queriam dizer: esse território é nosso. Nós chegamos aqui primeiro, da Europa, né? Nós fomos os primeiros europeus a chegar aqui, portanto, o território é nosso. Então, eles faziam aquelas expedições para mostrar para os outros europeus que esse território já tinha dono,
que era Portugal, certo? Você colocando gente para navegar ali, você mostra que ali já tem gente, né? Já tem europeu. Então, se mostrar para os franceses, para os espanhóis, para os ingleses, principalmente, que ali já tinha gente. Para tirar o cavalinho da chuva, não entrar ali. Certo? Letra E. Estimular a catequese dos índios? Não. Isso só vai começar depois do início da colonização. Os jesuítas só vão vir aqui em massa depois do início da colonização em 1530. Então, a resposta é a letra D, gente. Reconhecer a terra descoberta e salvaguardar sua posse. Salvaguardar sua posse é garantir a posse da terra. Vamos agora para a quarta questão. Aí, uma outra questão que nós temos que gravar nome, gente. Mas vamos ver, vamos olhar, porque não é difícil. Você tem que gravar os nomes mais importantes. Após o descobrimento, a primeira expedição colonizadora do Brasil foi a de... Vamos lá. Quem comandou a primeira expedição colonizadora do Brasil, gente? A gente já falou disso. Martim Afonso de Souza comandou a primeira expedição colonizadora do Brasil e fundou a vila de São Vicente em 1532. O que foi a primeira expedição colonizadora? Os portugueses viram que apenas as expedições que eles estavam fazendo no litoral não eram seguras o suficiente para garantir a posse. Não era suficiente para que os outros europeus vissem que essa terra já tinha dono. Então eles mandaram para cá uma primeira expedição colonizadora para mandar gente para cá e dizer, olha, agora tem gente aqui. A gente que manda nesse território, certo? Então nós estamos aqui e essa terra é nossa. E aí mandaram quem? O Martim Afonso de Souza, que veio aqui lá na década de 1530 e fundou a primeira vila do Brasil. Qual foi? São Vicente, no litoral de São Paulo, que existe até hoje, fica pertinho ali de Santos, no lado de Santos. A primeira vila do Brasil foi São Vicente, fundada por Martim Afonso de Souza, que veio na primeira expedição colonizadora do Brasil. Então a resposta é Martim Afonso de Souza. Gaspar de Lemos foi um dos comandantes do navio, né? Da expedição de Pedro Álvares de Cabral, né? O Cristóvão Jacques nós já vimos que foi o comandante daquela expedição salvaguardas, né? Que estava aqui para proteger o território do contrabando dos franceses, então também não é ele. Pedro Álvares de Cabral foi o comandante da esquadra que chegou aqui primeiro, em 22 de abril de 1500. E o Tomé de Souza foi o nosso primeiro governador-geral, gente. Ele só chegou aqui em 1549, certo? Ele foi o nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza. Não foi comandante da primeira expedição colonizadora. Então, primeira expedição colonizadora do Brasil, quem foi? Martim Afonso de Souza. Lembrem, Martim Afonso de Souza. Lembre desse nome. Letra E. Chegamos aí na metade das questões, nós temos 10. A quinta agora. É uma questão de processo essa, não é de decoreba. Vamos lá, não é difícil. Apesar de chegarem no Brasil em 1500, os portugueses somente iniciaram a colonização do território em 1530, ou seja, 30 anos depois. E aí a questão está pedindo para a gente falar por que isso ocorreu. E a resposta é simples, porque de primeira, os portugueses não estavam interessados nessa terra aqui. Era uma terra cheia de índio, de floresta, que aparentemente não tinha ouro. Então, para eles, não era tão importante quanto aquilo que eles já sabiam que era importante, que era o quê? A Índia. Na Índia, na China, no Japão, eles tinham um lucrativo comércio de especiarias. O que eram as especiarias? Tecidos, seda, ingredientes de cozinha, como o curry, por exemplo, né, gente? Que eles encontraram lá com os povos asiáticos, sobretudo os reinos indianos e chineses, e levavam para a Europa e ganhavam muito dinheiro com isso. Então, de início, eles estavam mais interessados no lucrativo comércio de especiarias com a Índia, com a China, principalmente. Não estavam interessados com isso aqui. Então, de 1500 a 1530, eles preferiam a Ásia. Só viram a importância dessa terra em 1530. Então, a resposta é a letra B. Por que não é a letra A? Porque, tudo bem, eles se assustaram com os rituais antropofágicos dos indígenas, se assustaram. De fato, ficaram assustadíssimos, acharam que os indígenas eram bárbaros, mas não foi isso que impediu o estabelecimento deles aqui. Também não foi o temor de existência de demônios e criaturas monstruosas que impediu. Eles tinham medo? Tinham, mas isso não impediu que eles se estabelecessem aqui, gente. Letra D. O território brasileiro pertencia aos espanhóis? Não. Pelo Tratado de Tordesilhas, o território que hoje corresponde ao Brasil era garantido aos portugueses. Os espanhóis ficaram com a outra metade da América do Sul. Letra E. A coroa portuguesa estava ocupada em uma guerra contra a Espanha na época? Não, não estava. Não havia guerras entre Portugal e Espanha entre 1500 e 1530.
ou se havia, era uma guerra pequena que não acarretava impedimento. Então é a letra B, gente. De 1500 a 1530, os portugueses estavam interessados na Ásia, não na América, certo? Número 6, né? Aí nós temos uma questão sobre as expedições guarda-costas, né? Comandadas por Cristóvão Jacques, a mando da coroa portuguesa entre 1516 e 1526. Pode aparecer entre 1516 e 1520 ou entre 1516 e 1526. Aí a questão está perguntando qual era o objetivo dessas expedições. O que eu já falei para vocês? As expedições guarda-costas, que foram uma das muitas expedições que ocorreram no litoral brasileiro antes da efetiva ocupação do território, que se iniciou em 1530, elas tinham o objetivo de combater o contrabando e combater a ameaça de invasões francesas ao território brasileiro, gente. O Cristóvão Jacques veio aqui a mando da coroa para patrulhar o nosso litoral, para combater contrabandistas de pau-brasil e para evitar que os franceses invadissem o nosso litoral. Para dizer aos franceses, olha, essa terra já tem dono, nós estamos aqui patrulhando. É como se a polícia patrulhasse um local para evitar assaltos. Só que no caso a polícia é a coroa portuguesa e os assaltantes são os franceses, certo? Por isso, expedição guarda-costa, para proteger o litoral brasileiro. Os guarda-costas protegem alguém, certo? Assim como as expedições guarda-costas protegiam o litoral brasileiro. Então, letra A. Não queria escravizar indígenas. Os portugueses ainda não escravizaram indígenas na época, só depois do início da colonização, certo? Bem como lavoura de cana-de-açúcar só começou depois do início da colonização em 1530. Catequização de indígenas também só depois de 1530 que a gente vai ter, então também não pode ser. Levar suprimentos para povoamentos mais afastados não era esse o objetivo, até porque você tinha pouquíssimos povoamentos na época. E proteger o litoral brasileiro de invasões espanholas está errado, porque é proteger o litoral brasileiro das invasões francesas, que eram era a principal preocupação dos portugueses na época, eram as invasões francesas, porque os franceses não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, gente. Os espanhóis reconheciam, porque os espanhóis já tinham o território deles lá no Peru, na Argentina, no Chile, eles já tinham o território deles, mas os franceses não tinham. Então eles queriam contestar esse Tratado de Tordesilhas para abocanhar uma parte da América para eles também. Então eles contestavam o Tratado de Tordesilhas e queriam invadir a América Portuguesa, certo? Então a preocupação não era as invasões espanholas, e sim as invasões francesas. Por isso que você tinha as expedições, certo? Para proteger dos franceses, não dos espanhóis. Então, expedição guarda-costa, dois objetivos: combater contrabando e combater a ameaça dos franceses, certo, pessoal? Vamos para a sétima, está acabando. Sistema de escambo, pessoal. O sistema de escambo utilizado pelos portugueses no período anterior à colonização do Brasil consistia no quê? A letra D é o gabarito. Consistia na utilização do trabalho indígena para a extração do pau-brasil em troca de objetos como espelhos. Gente, o que era o sistema de escambo? Os portugueses chegavam aqui no litoral e entravam em contato com os indígenas e combinavam com eles o seguinte: você, indígena, você vai extrair o pau-brasil para mim e vai carregar a madeira do pau-brasil até o meu navio, certo? Vai carregar ele aqui até o litoral para a gente, vai trazer o pau-brasil para a gente e em troca desse serviço nós vamos te dar objetos muito bons, como espelhos, tecidos, certo? Objetos que os indígenas não conheciam. A gente até ri. Ah, mas os indígenas trocaram o território deles por espelhos? Gente, a gente tem que ter noção de que os indígenas não tinham ideia do que eram espelhos naquela época. Eles não sabiam o que eram esses objetos, certo? Então, quando eles viram o espelho pela primeira vez, eles ficaram fascinados. Eles conseguiram ver as imagens deles. Eles não conseguiam ver isso antes. Então, eles aceitaram esses objetos em troca desse serviço que eles faziam para os portugueses. Eles iam até a floresta, cortavam o pau-brasil, levavam até os portugueses e, em troca, ganhavam os portugueses os objetos. Era uma troca, né? Um trabalho. Então, o sistema de escambo que era os indígenas explorarem o pau-brasil, não explorarem, cortarem o pau-brasil, levarem o pau-brasil até os portugueses, e, em troca, eles ganhavam objetos que os portugueses davam a eles, certo? Então, é a letra D. O trabalho indígena para a extração do pau-brasil, e em troca, os indígenas ganhavam objetos, como espelhos. Por que não é a letra A? Porque os portugueses não tinham descoberto ouro no Brasil ainda. O ouro, como eu disse, só foi descoberto no final do século XVII, pessoal. Só no final do século XVII, lá na década de 1690. Então, e muito menos eles precisavam de alimentos dos indígenas, tá, pessoal? Os portugueses tinham provisões dos seus navios,
Até podiam pegar os alimentos com indígenas, mas eles não pegavam em troca de ouro. Gente, quem que vai comprar alimento com ouro? Né? Ouro é uma coisa muito valiosa para você ter, para você trocar por alimento, né? Então é só raciocinar. Os portugueses não tinham ouro na época ainda. Letra B, escravização de indígenas para extração de pau-brasil? Não. Porque a gente nessa época ainda não tinha escravização dos indígenas. O indígena fazia o trabalho dos portugueses não como escravo, e sim como uma troca, né? Em troca do trabalho indígena para a extração de pau-brasil, ele ganhava espelhos. Só depois que a gente vai ter escravização dos indígenas para o trabalho na lavoura de cana-de-açúcar, pessoal. Então, letra B não é. Letra C, utilização de mão de obra africana escravizada para a extração de pau-brasil. Errado. Os africanos só chegaram aqui depois de 1530, tá, pessoal? A gente não tinha escravo africano sendo trazido para cá antes de 1530. E eles também não foram utilizados para a extração do pau-brasil, certo? A letra D é a resposta. E a letra E, a catequização de indígenas, ela só vai acontecer depois da colonização, depois de 1530. E o escambo ele era usado para extração de pau-brasil e não para cultivo de cana-de-açúcar, tá, pessoal? E os indígenas também não queriam de início ser catequizados, então não era bom para eles. Então é letra D, pessoal. Vamos agora para a oitava, antepenúltima. Os povos tupi que ocupavam o litoral brasileiro na época da chegada dos portugueses eram... Primeiro, o que são povos tupi? É um grande grupo étnico de indígenas. Porque povo indígena, gente, pode ser qualquer coisa que ocupasse a América na época. Povo indígena é uma denominação muito ampla, né? A gente tinha um monte de povos indígenas com um monte de nomes diferentes, de grupos diferentes. E os povos tupi eram um grupo que você tinha várias etnias. E eles eram o principal grupo que ocupava o litoral brasileiro quando os portugueses chegaram aqui. E aqui é uma pergunta que está perguntando qual era uma característica dos povos tupis. Gente, os povos tupis eram nômades. Eles construíam as aldeias deles em determinado lugar. E aí ficavam ali por um tempo. E depois de um tempo eles iam para outro lugar, construir aldeia em outro lugar. Então eles eram nômades, eles não tinham residência fixa. Eles se mudavam de tempos em tempos, certo, pessoal? Então a resposta é a letra B, eles eram nômades. Por que não é a letra A? Porque sedentário é o contrário de nômade. Sedentário é quem vive em um lugar só por muito tempo, né? E não era o caso, eles eram nômades, eles se mudavam de tempos em tempos. Então sedentários eles não eram. Não eram católicos e muito menos protestantes, pessoal. Porque católico e protestante são religiões cristãs, e os indígenas não eram cristãos. Eles eram politeístas, acreditavam em várias divindades, tinham as religiões deles, não eram cristãos de maneira alguma. Então não é nem católico nem protestante. Letra E, unicamente vegetarianos? Não. Os indígenas caçavam. Os indígenas caçavam, coletavam frutos e praticavam agricultura. Então eles comiam carne, tá, pessoal? Então o que os indígenas faziam? Eles eram nômades, ou seja, construíam aldeias em vários lugares, iam se mudando de tempos em tempos. E nessas aldeias eles praticavam agricultura, né? Cultivavam mandioca, batata, batata doce, coisas do tipo. Então praticavam agricultura, caçavam e coletavam. Quem que estava na agricultura? As mulheres. As mulheres praticavam agricultura e cuidavam das crianças, enfim, faziam as tarefas domésticas. O que faziam os homens? Guerreavam e caçavam. Então, eles não eram vegetarianos, porque eles caçavam, eles comiam animais, certo? Então, a resposta é a letra B. Eles eram nômades, é a única alternativa que se encaixa aqui. Vamos para a penúltima questão. Número 9. A coroa portuguesa organizou o sistema de concessão para a exploração do pau-brasil no litoral brasileiro. No que consistia o sistema de concessão, pessoal? Já respondendo. A concessão é o seguinte. A coroa portuguesa, o rei de Portugal, chegava para um empresário da época e falava o seguinte. Olha, eu vou te dar o direito de você monopolizar a extração de pau-brasil lá no Brasil. Como assim? Essa pessoa, ela teria direito de ser ela a única responsável pela extração do pau-brasil na região. Isso é muito vantajoso economicamente, porque essa pessoa não vai ter concorrência. Ela ganhava o direito de monopolizar o serviço de extração de pau-brasil no território. Ou seja, só ela detinha esse direito, né, de explorar o pau-brasil naquela região. E não tinha concorrência. Então ela podia colocar os preços da maneira que queria e ganhava muito dinheiro com isso. Então a coroa, ela contratava uma pessoa, um particular, né? O que é o particular? É empresário. Bota na cabeça assim. O que é um particular, gente? É um empresário, como se fosse um empresário. O particular é uma pessoa que vai ser responsável pela extração de pau-brasil.
E então você tinha um contrato entre a coroa portuguesa e esse particular. O que estava nesse contrato? No contrato estava o seguinte: olha, a coroa dizia assim: você vai ser responsável por extrair o pau-brasil nesse território, mas em troca você vai ter que dar para a gente, para a coroa, uma parte dos seus lucros. Afinal, ele ia ganhar muito dinheiro, né, com uma extração e comércio do pau-brasil. Só que isso não era gratuito, ele ia ganhar dinheiro, mas ele teria que dar uma parte desse dinheiro para a coroa portuguesa, certo? Fazia parte do contrato. A coroa não ia dar esse direito de graça, a coroa queria ganhar dinheiro. Ela precisava desse dinheiro do comércio. Então ela dava esse direito do cara explorar o pau-brasil, esse direito dele monopolizar a exploração do pau-brasil, em troca de uma parte dos lucros dele e em troca também da construção de feitorias. Então, esse particular que seria responsável pela extração do pau-brasil, ele deveria tanto doar à coroa uma parte dos seus lucros, como deveria também construir feitorias no litoral brasileiro. Para que serviriam essas feitorias, pessoal? Para armazenar o pau-brasil e para você ter também pequenos pontos de ocupação no litoral, certo? Feitorias não eram cidades, eram pequenos armazéns que você tinha pouquinha gente habitando para você armazenar o pau-brasil, certo? Então era um ponto comercial, onde o pau-brasil era levado até os navios portugueses que zarpavam ali para vender o pau-brasil em outros lugares, certo? É para isso que serviam as feitorias, para você ter uma pequena ocupação ali do território, mas nada muito grande, nada comparado com o que aconteceu depois de 1530. Então só para você ocupar ali levemente e para você armazenar o pau-brasil. Quem que ia construir essa feitoria? O particular que ia ser responsável pelo serviço de exploração do pau-brasil. Então o que era o sistema de concessão? Esse contrato, que a coroa dizia: você vai ser responsável pelo monopólio de exploração do pau-brasil, em troca você vai me dar uma parte do seu lucro com esse serviço e construir feitorias para mim, certo? Esse era o sistema de concessão, gente. Era essa troca. A coroa portuguesa dava ao cara o direito dele explorar o serviço do pau-brasil, em troca ele deveria doar o dinheiro para a coroa, parte do lucro, né, dele para a coroa, e construir as feitorias. Então a resposta é a letra C, tá? Não tinha nenhum contrato com os jesuítas para que eles catequizassem os povos indígenas, não era isso, certo? Não foram os jesuítas que tinham o monopólio da exploração do pau-brasil, eram particulares mesmo, não era ninguém pertencente à ordem religiosa. Não é a letra B, porque você não tinha autorização dada aos tupis para que eles extraíssem o pau-brasil em troca de tecidos e espelhos. Isso tem outro nome. Qual era? O escambo, certo? Que a gente acabou de ver. O escambo era português dar produtos aos indígenas em troca do serviço deles de pegar o pau-brasil, cortar o pau-brasil e levar até o litoral, certo? Não, eles não tinham monopólio, não tinham nada, certo? O que você tinha era esse particular que comandava tudo ali. Ele é que entrava em contato com os indígenas e que pedia para os indígenas extraírem o pau-brasil, levasse até ele para ele dar em troca os produtos, certo? Então, a letra B, na verdade, é escambo, não é concessão. A resposta é a letra C. Letra D, você não teve escravização de povos indígenas para explorar o pau-brasil. E a letra E, os escravos africanos não foram utilizados para explorar o pau-brasil. Por fim, a última, gente, essa é bem tranquilinha para a gente gravar de uma vez por todas. Qual foi o primeiro produto explorado pelos portugueses no Brasil, gente? Pau-brasil. Essa é muito fácil. Essa é para você não errar, certo? A primeira coisa que os portugueses fizeram no Brasil foi explorar o pau-brasil. Então, o primeiro produto explorado pelos portugueses no Brasil foi o pau-brasil, gente. Sem mais. Letra E. Não foi o cacau só vai ser explorado aqui no século XX. A cana-de-açúcar só vai ser explorada depois da colonização, depois de 1530. O ouro só vai ser descoberto no final do século XVII. E o café só vai ser plantado ali no início do século XIX. Então é pau-brasil, letra E, pessoal. Foi isso.